João capítulo 6, do versículo 35 ao 41, do verso 60 ao 63 e do 66 ao verso 69. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu então ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu dos céus. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: Dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: Isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Amém? Queridos, foi um momento ímpar na vida dos discípulos, na vida daquela multidão que estava seguindo Jesus, mesmo atravessada nos interesses pessoais e confrontando os seus interesses com, na verdade, aquilo que era um plano maior de Deus para as suas vidas. Então o Senhor Jesus lança a mão de um artifício que ele sempre usou e sempre está a usar: o diálogo, os questionamentos, as perguntas. Jesus leva aquela multidão a refletir qual era o interesse verdadeiro e real que estava os levando a seguir o Mestre. Muitos começaram a criticar a palavra de Jesus a partir daquele momento. Chegaram a dizer: duro é ouvir essa palavra, duro é ouvir esse discurso, quem pode suportá-la? Muitos começaram a ser confrontados na sua fé, que estava fundamentada numa religiosidade judaica. E por conta disso, eles acreditavam que era pela lei que eles seriam salvos. Eles não criam em Jesus como sendo o Filho de Deus. Eles estavam vendo apenas um homem que tinha poder para fazer milagres. E quando Jesus começa a falar da sua relação de filho com Deus sendo o Pai, eles começaram a ser confrontados nas bases da sua fé. E então eles criticaram Jesus. Criticaram Jesus porque Jesus disse que ele era o pão que havia descido dos céus. E eles acreditavam naquilo que os seus pais tinham passado para eles, que o pão que desceu do céu foi o maná, que Deus tinha dado lá no deserto para os seus pais por Moisés. Até aquele tempo, Moisés estava num patamar superior dentro do judaísmo ao patamar em que Jesus se encontrava. Mas Jesus começa a fazer com que aqueles homens refletissem acerca dos seus propósitos, dos seus reais motivos, né, pelos quais eles seguiam o Senhor. Então, a partir daquele momento, muitos já estavam desistindo. O processo foi a reflexão, depois a desilusão com relação aos seus interesses que estavam sendo confrontados. Depois, então, veio o abandono, eles abandonaram Jesus. O texto diz que muitos deixaram o Senhor. E aí Jesus, então, olha para os 12, a quem ele tinha escolhido, e diz assim: e vocês? Não querem ir com aqueles, com os outros, com a grande multidão? E aí, então, Simão Pedro levanta, com um discernimento espiritual tremendo,
e diz: Senhor, para onde nós iremos? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Parece-me que até aquele momento só Pedro tinha um discernimento real acerca dos valores do reino de Deus. Estavam focados numa vida eterna, estavam focados na comunhão com o Pai. E não tão somente no alimento físico, no alimento sólido, não tão somente em suprir as necessidades materiais de suas vidas. Pedro sabia que as palavras de Jesus conduziriam à vida eterna. As palavras de Jesus alimentavam a alma. As palavras de Jesus supriam as necessidades espirituais do ser humano. Nós hoje, irmãos, precisamos ter atitudes como a de Pedro. Nós precisamos olhar para o Senhor e vermos nele não só uma fonte de recursos materiais, mas vermos em Jesus a revelação máxima do Pai. Vemos em Jesus não uma fonte, mas uma ponte de religação. Algo que nos leva a um relacionamento mais íntimo com o nosso Deus. Então, quando Jesus falou, olha, eu sou o pão da vida, Jesus estava falando de relacionamento. Precisava, naquele momento, abrir a mente dos seus discípulos e aqueles que estavam começando o processo de discipulado a compreender que eles precisavam se relacionar com Jesus, que era através do relacionamento com Jesus que eles iriam se relacionar com Deus. Então, o significado daquela declaração de Jesus, dizendo, eu sou o pão da vida, na verdade estava mostrando que Jesus estava ali para cumprir um papel fundamental dado por Deus, de religá-los ao Senhor, de alimentar e de sustentar a vida daqueles homens, como até hoje o Senhor Jesus nos sustenta. Era o Senhor Jesus, e ainda é o Senhor Jesus, quem sacia a nossa alma, quem alimenta o nosso espírito, quem supre as nossas necessidades, não somente as materiais, mas todas. O Evangelho do Senhor Jesus é um evangelho todo para o homem todo. Era o Senhor Jesus e ainda é o Senhor Jesus quem cobre os nossos vazios existenciais, as lacunas que ficam às vezes nos nossos relacionamentos, nas nossas crises interiores. Jesus estava falando disso, muito mais profundo do que o que aqueles homens e aquelas mulheres estavam desejando, como sendo algo, um propósito pessoal, um propósito particular para as suas vidas. Nós vemos isso através do exemplo de quando Jesus estava se dirigindo a um poço para beber água, perto de Samaria, na cidade de Sicar, e ali uma mulher, debaixo de um sol causticante de meio-dia, chega e encontra-se com Jesus. E Jesus, então, pede àquela mulher para lhe dar água, porque ela tinha o cântaro para tirar água do poço. Causa uma estranheza no coração daquela mulher o fato de Jesus, sendo judeu, pedir água a um samaritano. Os judeus não conversavam com os samaritanos. Os judeus discriminavam os samaritanos. Os judeus se consideravam melhores que os samaritanos, mais puros, mais próximos de Deus. E ela pergunta, como sendo tu um judeu, pedes água a mim, que sou samaritana? Naquele momento, Jesus responde para aquela mulher, se você conhecesse o dom de Deus, o verdadeiro dom de Deus, e quem é que está te pedindo água, seria você que deveria pedir água. E ele então te daria a água da vida, a água viva, a água que traz vida. Aquela mulher olha para Jesus e diz, o Senhor não tem nem como tirar a água desse poço, o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Ela estava ainda focada nas questões materiais. A visão que ela tinha era de uma água material que supria a sua sede física e material. Mas Jesus estava querendo levá-la por meio do diálogo a um processo cognitivo que ela pudesse compreender que havia no seu interior necessidades mais importantes do que saciar a sua sede física. E ela demonstra a sua limitação em pensar e refletir no campo material. E aí então Jesus responde para ela, olha, quem beber dessa água que você está falando vai ter sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe der jamais terá sede, porque a água que eu lhe der fará brotar no seu interior uma fonte a jorrar para a vida eterna.
Jesus sai do plano físico e material e entra no plano espiritual. Mas aquela mulher, naquele momento, ainda não tinha o discernimento necessário. E ela então fala com Jesus: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Como ela não compreendeu, Jesus então desenvolve o diálogo com ela e diz assim: vai lá, vai na sua casa e chama o seu marido e volte aqui. Então Jesus toca num ponto crucial, em algo que estava naquele momento como uma lacuna existencial na vida daquela mulher. E ela então fala com o Senhor: eu não tenho marido. Jesus então diz para ela: você falou o que é verdade, porque você não tem marido, e de fato você já teve 5 maridos, e com quem você está vivendo hoje não é o seu marido. A mulher naquele momento para e pensa, e diz: Senhor, eu vejo que tu és profeta, eu vejo que tu tens parte com Deus. E aí então muda o tom da conversa, e ela sai do plano físico, material, e começa a abrir seu coração e a falar das suas necessidades espirituais, necessidades da alma. E ela começa a perguntar sobre adoração. Ela demonstra para Jesus que ela tinha dúvidas. Ela queria saber onde era o lugar verdadeiro da adoração, porque ela queria encontrar Deus. Ela queria que a sua adoração fosse recebida por Deus. Ela pergunta: Senhor, os nossos pais samaritanos dizem que o lugar da adoração é aqui no Monte de Gerizim. Vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém, onde está o templo. E aí Jesus diz para ela: minha filha, não é nem nesse lugar nem no outro, porque Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como quem diz, o lugar da adoração é dentro do seu próprio coração. E se a adoração que nós queremos prestar a Deus se dá dentro do nosso coração, irmãos, nosso coração precisa estar limpo, precisa estar puro. Aquela mulher trazia lacunas que ainda estavam por preencher e que só o Senhor Jesus poderia preencher. Aquela mulher queria adorar a Deus e estava diante dela o próprio Filho de Deus, a quem ela poderia adorar, só por meio de quem ela poderia se encontrar com Deus, e ela não sabia. Às vezes nós estamos assim nos dias de hoje, nós compreendemos necessidades do nosso coração. Nós sabemos porque sentimos, porque sofremos com os vazios existenciais que nós trazemos. Às vezes são pendências do nosso passado e às vezes nós estamos vivendo na obscuridade, querendo encontrar um link com Deus, mas o Senhor Jesus está diante de nós, irmãos. Ele é a porta, Ele é a ponte, Ele é a maneira como nós temos de abrir o nosso coração e falarmos com Deus, deixar Deus agir dentro de nós. Jesus começa a tratar aquela mulher através do seu relacionamento com ela. Da mesma forma que o Senhor Jesus nos trata hoje. Jesus nos trata através da oração, Jesus nos trata através da palavra. Jesus nos faz crescer, desenvolvendo a nossa fé, desenvolvendo o nosso espírito, por meio do conhecimento que Ele provoca na nossa mente. De 3 maneiras nós olhamos aqui a forma como o Senhor Jesus agiu na vida daquela mulher, na vida daqueles discípulos. O texto diz que o Senhor Jesus falou para a multidão: o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Quais são as 2 ações que nós encontramos nessa frase? Quais são os 2 verbos que nós encontramos aqui que são principais? O fato de nós irmos ao Senhor Jesus. Ele disse: aquele que vem a mim. Então nós temos que ir a Jesus. Primeira atitude dentro do nosso relacionamento com Deus é uma atitude que demonstra o nosso desejo de buscá-lo, de nos esforçar para encontrá-lo, de nos esforçar para estar diante dele, irmãos, de forma aprovada, de maneira tal que o relacionamento aconteça. A segunda maneira que nós percebemos aqui no texto, Jesus diz: aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Nós precisamos crer em Jesus como sendo o Filho de Deus. No final do diálogo com Jesus, aquela mulher chegou à conclusão
vejo que tu és profeta. E mais à frente ela chegou à conclusão que Jesus era o Messias, que era o Filho de Deus. Então ela creu. E por ela ter crido, o Senhor Jesus operou na sua vida. A terceira maneira que nós vemos aqui é que o Senhor Jesus garante, irmãos, nos receber e nunca nos abandonar. No verso 37 que nós lemos, diz que todo aquele que o Pai me der, o Senhor Jesus falando, virá a mim. E quem vier a mim, o Senhor Jesus disse, de modo algum lançarei fora, de modo algum o rejeitarei. Então nós percebemos que nesse relacionamento que há entre nós e o nosso Senhor Jesus, da parte de Cristo Jesus não existe nem existirá rejeição, não existirá abandono, porque Ele prometeu e o que Ele promete Ele cumpre. E aliás, o que o Senhor Jesus estava falando aqui no Evangelho de João foi algo que o próprio Deus já havia falado por intermédio de Moisés. Deuteronômio capítulo 31, verso 8, diz assim: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te espantes, diz o Senhor. A teologia nos ensina que Deus é imutável. Então, o mesmo Deus que lá no passado não abandonou o seu povo, é o Deus que agora, o Senhor Jesus estava dizendo, através da sua pessoa, Ele também não abandonaria. Não faz parte do caráter de Deus, nem do caráter de Jesus, nos rejeitar aquele que vai até Ele. E que vai até Ele com busca, com o coração aberto e com fé. Agora, o texto que nós lemos no Evangelho de João nos mostra uma atitude diferente por parte daquela multidão que seguia Jesus. Quando o Senhor o chamou para um confronto de ideias, eles começaram a rejeitar a palavra do Senhor. Não rejeitaram o pão que fora multiplicado, não rejeitaram os peixes que foram multiplicados, e estavam ali querendo mais, querendo receber. Mas quando o Senhor Jesus falou que eles precisavam de mudança, que eles precisavam de relacionamento, que eles precisavam comer do pão do céu, eles precisavam de transformação, de metanoia, de mudança de vida, de mudança de caráter, ou seja, comendo do pão que desceu dos céus, o pão da vida, eles se assemelhariam com o próprio Cristo. Então eles rejeitaram aquela palavra, rejeitando a palavra, rejeitaram o próprio Senhor Jesus. E uma grande multidão abandonou o Mestre. O relacionamento, irmãos, existe, e da parte do Senhor Jesus ele não será quebrado. Ele não nos rejeitará. Mas o que nós aprendemos aqui é que aquela grande multidão rejeitou o Senhor Jesus. E aprendemos que hoje ainda existe uma grande multidão que insiste em rejeitar o Mestre, insiste em rejeitar o Filho de Deus. No verso 41, nós lemos que, com aquela palavra de Jesus, os judeus começaram a criticar Jesus, porque Jesus disse, eu sou o pão que desceu dos céus. Mas à frente no texto, no verso 60, diz que ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, duro é ouvir essa palavra, quem consegue ouvi-la? Depois no verso 66 está registrado que daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E aí, então o Senhor Jesus olha para os 12, seus discípulos a quem ele chamou, e pergunta assim, vocês querem fazer como os outros? Vocês querem ir embora? E então Pedro, representando os 12, diz, Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro não rejeitou Jesus. Os discípulos não rejeitaram Jesus. Mas a grande multidão rejeitou. A pergunta que não quer calar, queridos, é em qual lado nós vamos estar? Em qual lado nós estamos hoje?
Porque quando nós conversamos com Deus, à medida do nosso relacionamento com Deus, ou à medida que Ele vai se desenvolvendo, Deus vai nos confrontando. Deus vai nos confrontando com os nossos propósitos, nossos interesses pessoais, particulares. Deus vai nos confrontando com os nossos valores, com aquilo que de fato nós estamos buscando. E se nós pararmos para pensar, vai ter em algum momento, ou já aconteceu em algum momento na nossa vida, que nós começamos a criticar o Evangelho puro e verdadeiro que protagoniza a palavra de Jesus. Como aquela multidão começou a criticar Jesus. E a partir das críticas, vem a murmuração, e depois da murmuração vem a rejeição. Por que as pesquisas estatísticas hoje mostram que é maior o número de ex-evangélicos do que o número de evangélicos? Porque ainda existe hoje uma multidão que não suporta ser confrontada por Jesus acerca dos seus valores pessoais e particulares. O Senhor Jesus sempre falou: a porta é estreita. O Senhor Jesus sempre apontou por um caminho da renúncia pessoal. Nós precisamos, irmãos, nos moldar ao caráter de Jesus e não querer transformar e adaptar o Evangelho de Jesus ao nosso caráter. Nós, enquanto igreja, que somos o sal da terra e a luz desse mundo, nós é que temos que fazer diferença. Nós é que temos que levar transformação aos ambientes sociais e não o contrário. Uma outra lição que nós aprendemos nesse texto é que o Senhor Jesus sempre tem promessas para aqueles que permanecem no seu caminho. A primeira delas nós já falamos, é a promessa de termos a nossa alma e o nosso espírito sendo saciados em todas as suas necessidades. Mas a segunda fala em não entrarmos em juízo com Deus. João capítulo 5, no verso 24, Jesus diz: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O que isso significa? Todos nós nos depararemos com o Senhor Jesus e diante de Deus num tribunal. Agora, quem permaneceu no caminho do Senhor só aparecerá nesse tribunal para receber o seu galardão, a sua recompensa. Porque não há juízo sobre aqueles que já se entregaram e que permaneceram no caminho de Deus. Nós já fomos salvos pelo Senhor Jesus, amém? A nossa vida será descortinada como um piscar de olhos. As nossas obras serão julgadas, sim. Mas nós não entraremos em juízo com o Senhor. Não há mais condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1 diz: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Uma outra promessa que nós vemos revelada na palavra para aqueles que não rejeitam o Senhor Jesus é o fato de viverem na luz, ou seja, não viver em trevas, não viver em escuridão. No capítulo 8 de João, no verso 12, diz que Jesus, falando novamente ao povo, disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá e receberá a luz da vida. O que isso significa, irmãos? As trevas significam, ou têm um significado na nossa vida, muito fácil de ser compreendido, quando nós não sabemos aonde ir. As trevas têm o poder de ocultar caminhos. As trevas têm o poder de nos tirar da direção estabelecida por Deus, de não enxergarmos o que está à nossa frente ou ao nosso redor e, portanto, nos deixar perdidos. Quando o Senhor Jesus diz que aquele que está com Ele não andará em trevas, mas terá a luz da vida, isso significa que o Senhor sempre estará pronto a dar um norte, a dar uma direção, a dar subsídios para que nós possamos tomar decisões certas e sermos pessoas bem-sucedidas nessa vida aqui.
A nossa segurança está no fato de que a luz de Cristo brilha em nós. O fato de não andarmos em trevas significa que a própria luz de Jesus será refletida na nossa vida. E aonde há um cristão, a luz de Cristo clareia. Isso significa que a nossa família estará debaixo da luz de Cristo que é refletida a partir de nós. Isso é fundamental e é importante. Os nossos filhos estão vendo os nossos exemplos. A sociedade olha para um cristão e na expectativa de ver uma manifestação de Deus a partir daquele que professa crer no nome do Senhor Jesus. Agora, a pergunta importante nesse momento é: como os teus vizinhos estão te olhando? Como os teus colegas de trabalho estão te olhando? Como as pessoas que se relacionam com você estão te vendo? Existe uma expectativa no coração e no olhar de todas elas com relação à manifestação da glória de Deus através da sua vida. Se eles não estão te procurando nas horas das suas necessidades, se eles não estão se aconselhando com você na hora das suas dúvidas, alguma coisa está errada na sua vida. A luz de Cristo não está brilhando como deveria brilhar. E você precisa então entrar nesse processo de submissão a Deus, de maior busca de comunhão com o Senhor, de maior atração ao Espírito Santo, de maneira que a chama do Espírito Santo volte a brilhar em você, volte a arder dentro de você. E aí então você vai perceber: ser sal da terra e ser luz do mundo é muito mais do que ter luz para abençoar a sua própria vida. É ser uma referência entre a vida das pessoas que estão ao seu redor. Isso é sério, irmãos. Nós precisamos olhar para o nosso coração, nós precisamos olhar também ao nosso redor e observarmos com olhos críticos se o olhar que as pessoas têm tido a nosso respeito tem refletido a imagem de Cristo Jesus e tem suprido as suas expectativas. Uma outra promessa de Deus para aqueles que não rejeitam o Senhor Jesus e permanecem no seu caminho é o fato deles terem uma vida livre de todo tipo de prisão. Ainda no capítulo 8 do Evangelho de João, no verso 31, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mais à frente, no verso 36, o próprio Senhor Jesus disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A promessa agora aponta para uma vida de liberdade. Agora, que tipo de liberdade é essa, irmãos? Existem muitos cativeiros que nos aprisionam. Alguns deles impedem a nossa adoração a Deus. Alguns deles impedem que a felicidade reine em nossa vida. Alguns deles impedem o nosso relacionamento com pessoas. Eu vejo, às vezes, pais que têm bloqueio com relação ao relacionamento com seus filhos. Já recebi e já chorei com pais lamentando o fato de não conseguirem extrair do coração dos seus filhos as necessidades reais que eles estão passando, por conta de cativeiros emocionais que foram instalados, que foram construídos no passado e que se traduzem como pendências. Preste atenção, quando aquela mulher samaritana se encontrou com Jesus, no processo de revelação que Jesus estava trazendo para aquela mulher, através do qual ele a curaria de todos os seus traumas e supriria todas as suas lacunas, Jesus tocou no seu passado e falou: traga aqui o seu marido. E ela disse: Senhor, não tenho marido. E Jesus falou: de fato, falaste a verdade, porque 5 maridos já tiveste, e com quem você está vivendo hoje não é o seu marido, ou seja, você está em pecado. Não há problema nenhum, irmãos, em nós termos pecado, desde que os nossos pecados já tenham sido apresentados ao Senhor Deus.
sido perdoados através de Jesus. Mas existe um problema. Às vezes nós temos recebido de Jesus o perdão dos nossos pecados, mas nós mesmos não nos perdoamos. Sim ou não? Apesar de termos recebido o perdão de Jesus, nós não nos perdoamos. Apesar de termos recebido o perdão de Jesus, às vezes as pessoas a quem nós amamos não nos perdoaram ainda, e isso traz dor, isso traz mágoa, isso traz doença, traz enfermidades, por conta de cativeiros emocionais que foram construídos ao longo da nossa vida. Jesus está falando: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Definitivamente, no verso 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres de tudo, de tudo. Não há nada que possa limitar o poder de Deus, o poder de Jesus agindo na nossa vida. Então, queridos, nós precisamos identificar essas coisas que tentam nos aprisionar, essas coisas que tentam criar cativeiros e impedir que a felicidade venha fluir dentro de nós. Eu identifico aqui alguns tipos de cativeiros. Em primeiro lugar, às vezes esses cativeiros acontecem por conta de pessoas que tentam nos aprisionar com falsas promessas. Elas têm o poder da persuasão, têm o poder da sedução e às vezes têm o poder da dominação. Olhando na Bíblia, nós vamos ver desde a criação do mundo, no paraíso, onde Deus criou todas as coisas para que o homem vivesse livre, Satanás incorpora na serpente e vai em direção a Eva e começa a conversar com ela. Naquela conversa, ele começa a usar o seu poder de persuasão. E ele diz: olha, vocês não comem daquele fruto por quê? Ah, porque Deus disse que se nós comermos, nós morreremos. E aí ele diz para ela: que nada. Se vocês comerem, certamente vocês não morrerão. Vocês terão o mesmo poder que Ele. Vocês serão iguais a Deus. Persuadiu aquela mulher a desobedecer o seu próprio Deus, com quem ela se relacionava todos os dias, irmãos. Preste atenção. A Bíblia diz que o Senhor passeava no Éden, conversava com eles. E mesmo assim, Eva caiu pela persuasão de Satanás. Isso é algo que nos atenta para os dias de hoje. O cristão precisa se relacionar diariamente com Deus, precisa se relacionar profundamente com Deus. Se lá no Éden, onde eles conversavam, onde o casal conversava com Deus todos os dias, eles caíram, que dirá hoje, irmão, se nós não conversarmos com Deus, estaremos propensos a cair. Seremos presas fáceis para Satanás. Mais à frente nós vemos Satanás usando, no tempo dos juízes, uma mulher para seduzir um homem de Deus chamado Sansão. Os filisteus, povo inimigo do povo de Deus, sabendo da fraqueza de Sansão, e preste atenção, porque os homens trazem fraquezas nos seus olhos, as mulheres trazem fraquezas nos seus ouvidos. Eles então escolheram uma mulher bonita, uma filisteia linda, chamada Dalila, e ela então seduziu o homem de Deus. Com isso ela fez com que ele caísse, ela o levou à morte, irmãos. Quantas pessoas hoje têm caído, têm se deixado serem seduzidas? Quantos casamentos têm sido desfeitos? Quantas famílias têm se desfacelado? Porque os homens não têm vigiado seus olhos, porque as mulheres não têm vigiado seus ouvidos. São portas de sedução na vida do ser humano. Mais à frente, nós vamos ver no tempo dos reis,
Satanás olha para Israel, vê no rei Acabe um homem de coração fraco, de personalidade fraca, então coloca no seu caminho uma mulher chamada Jezabel, de um povo pagão, que trouxe costumes pagãos para dentro de Israel, trouxe a idolatria para dentro de Israel. E a rainha Jezabel ultrapassou o poder da persuasão, ultrapassou os limites da sedução e exerceu o poder da dominação sobre aquele homem fraco, a ponto de levar toda a nação de Israel ao prejuízo espiritual e social, por conta de um rei que se deixou dominar, que não tomou conta do seu coração. No livro de Provérbios, a palavra de Deus é clara. Sobre tudo que há na vida, tome conta do seu coração, porque dele procede os segredos e os tesouros da vida. Tome conta, irmão. Tome conta, irmã, do seu coração. Vigie. Supra as suas necessidades em Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, naquilo que Deus tem permitido como sendo lícito a você. Esse é o segredo do sucesso. Permaneça no caminho de Deus, no caminho de Jesus. Uma outra coisa que eu percebo como sendo algo que tenta nos aprisionar são alguns tipos de sentimentos, como a mágoa, o ódio, o desejo de vingança. Às vezes, irmãos, nós sofremos carregando o peso de um passado. Alguém nos magoou, alguém nos fez mal lá atrás e a gente fica preso, querendo uma vingança, cultivando uma mágoa, cultivando um ódio no nosso coração, impedindo que o nosso coração seja um altar puro para adorar ao nosso Deus. Nós só poderemos vencer esses sentimentos opressores se nós lançarmos mão do amor de Deus que foi derramado sobre nossas vidas e do seu perdão que há em Cristo Jesus. Por isso que na oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensina a falarmos com Deus: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os nossos ofensores. Aí nós vemos a importância do perdão nas nossas vidas, no que tange a nossa relação com Deus. Lá em Romanos capítulo 12, no verso 9, o apóstolo Paulo, com esta visão, ele diz: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal e apeguem-se àquilo que é bom. Mais à frente, no verso 17, Paulo diz: não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. E ele finaliza no verso 19 dizendo: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Por que muitas vezes nós temos insistido em fazermos aquilo que não cabe a nós? Entrega para Deus e deixa Deus fazer. Confia no Senhor, Ele vai resolver para você essa questão do relacionamento. Não use a sua justiça pessoal, a sua justiça própria, confie na justiça de Deus. E aí você vai ter o seu coração liberado para verdadeiramente prestar uma adoração ao Senhor. E chegue ao trono de glória, ao trono de graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por último, eu vejo que há outros fatores, irmãos, tão poderosos quanto todos esses outros que falamos aqui, porque causam um desvio de personalidade no ser humano e conseguem muitas vezes aprisioná-lo. São fatores como o dinheiro, como a glória e como o poder. O dinheiro, quando ele é abençoado por Deus, ele nos dá conforto. Mas o dinheiro que nós conseguimos, que não vem de Deus e que também não é usado para Deus, não há um compromisso com Deus no uso desse dinheiro, ou seja, nós queremos usar ao nosso bel prazer, esse dinheiro nos traz ansiedade e muitas vezes nos traz perturbação.
O segundo fator que eu falei é a glória, o sucesso, a fama. A Bíblia nos ensina que a glória de Deus tem o poder de nos libertar, de trazer a nós a exaltação. Mas se nós estivermos presos à glória do mundo, queridos, nós só teremos desilusão nessa vida aqui. A glória do mundo é passageira, é traiçoeira, e ela traz desilusão. E o poder? Nós nos enganamos quando pensamos que podemos alguma coisa. Não existe poder, irmãos, que não seja constituído por Deus. Então, se você pode alguma coisa, foi porque Deus permitiu. E se é Deus quem nos dá poder, é Deus quem nos tira. Preste atenção nisso, Deus dá e Deus tira. Comece a usar para aquilo que não é propósito de Deus. Deus vai tirar de você. E às vezes a gente está enganado, pensando que a gente tem algum tipo de poder, simplesmente porque a gente controla algumas coisas. Mas nós vamos ver que o verdadeiro controle está nas mãos do Eterno. É Ele quem permite o pouco que nós conseguimos controlar. Nós não conseguimos controlar nem a nossa própria vida, irmãos. O que seria de nós se não fosse a misericórdia de Deus e a mão do Senhor a nos proteger e nos orientar, nos guiando? Nós precisamos viver na perspectiva de que o poder é de Deus, que o poder vem de Deus. E assim o poder não vai nos aprisionar. Quer conhecer uma pessoa, dê a ela o quê? Poder. Quando ela se deixa aprisionar pelo poder, existe um desvio de personalidade daquilo que era o desejo do Senhor, o desejo original de Deus para a pessoa. Não podemos deixar o poder nos aprisionar, não podemos deixar a glória do mundo nos aprisionar. Nós não dependemos da glória dos homens, nós vivemos debaixo da glória de Deus. E não podemos deixar o dinheiro fazer a nossa cabeça. A fonte de todo recurso precisa ser o nosso Deus. Nosso dinheiro precisa ser abençoado por Deus, para que a nossa vida possa fluir na paz de Deus. E a conclusão que nós chegamos é que não há nada que possa nos aprisionar quando nós nos mantemos no caminho do Senhor. Nem os nossos próprios interesses pessoais. Quando nós nos mantemos no caminho do Senhor, nós os substituímos pelos interesses eternos, pelos interesses divinos, pelos interesses do próprio Senhor Jesus Cristo. E por isso, quando Jesus perguntou aos discípulos, e vocês? Vocês querem também desistir? Vocês querem também me rejeitar, rejeitando a minha palavra? Simão Pedro respondeu para Jesus, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? Para onde iremos nós, irmãos? Para onde iremos nós se rejeitarmos o Senhor Jesus? Povo de Deus, permaneça no caminho do Senhor. E só assim nós gozaremos da paz que o Senhor Jesus tem para nos dar. Amém?